Muito bem, Shalom Aleichem, que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje vamos iniciar a tão esperada live do livro de Gênesis. Bora lá então, gente. O primeiro versículo, Gênesis 1:1, eu vou colocar ele inteiro em hebraico porque eu vou explicar algumas coisas. Então diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu creio que em toda a Bíblia, em toda a versão na língua portuguesa, em toda tradução, está desta forma: no princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. E aí eu coloquei aqui também João 1:1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, na língua portuguesa, tanto um versículo quanto o outro começa com a palavra no princípio. Agora, no hebraico, isso fica mais evidente. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vou explicar cada palavra aqui, né? Gente, meu Pai da glória, aqui esse texto tem um monte de revelação, está falando muita coisa aqui. É maravilhoso. Bom, claro que eu transliterei. Em hebraico são outras letras, é outro tipo de escrita. Vamos embora. Então, Bereshit no princípio. Bará, criou, criar. Então, Bereshit, bará, Elohim. O que é Elohim? É a palavra Deus no plural. E pode ser traduzido como deuses. Alguns textos na Bíblia que falam que eles lá são deuses, né? E, incrivelmente, também essa palavra, Elohim. Se for no singular, El, e no plural, Elohim. Mas aqui está falando do Deus Criador, conforme nós estamos lendo. No princípio, criou Elohim, Deus. Aí diz assim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. A palavra et está, eu coloquei na cor amarela, exatamente para identificar uma mensagem tão importante aqui. Então vamos lá, seria assim, ó. No princípio criou Elohim todo os céus, Hashamayim. Hashamayim é céus. Essa palavra é plural. Inclusive, é a junção das palavras fogo e águas, né? Águas, por exemplo, é maim. Então, Hashamayim é a junção entre fogo e águas. Quer dizer o quê? Que essa palavra em hebraico já aponta, já mostra o que há nos céus. Nos céus tem fogo e no céu tem águas. Ok, gente? Ah, nada a ver. Bom, nada a ver na língua portuguesa. No hebraico é assim. Então, no princípio, criou Elohim todos os céus e toda a terra. Preste bastante atenção como que fica João 1:1 em hebraico. Bereshit Hayah, esse Iá aqui é Deus. Esse Iá é o tetragrama sagrado, porém usando só as duas primeiras letras, o Yud e o Rei. Ou seja, a metade. Iá era a forma que Davi e outros também, mas Davi falava com Deus, chamava Deus de Iá. Correto? Então, Bereshit, Hayá, Radava, Ve, Radava, Hayá, Et, Ha, Elohim, tá? Ha, Elohim, gente, o Ha é o artigo, é o Deus, né? Quer dizer, o Deus verdadeiro, aquele que criou todas as coisas. Então, Bereshit, Hayá, Radava, Ve, Radava, Hayá, Et, Ha, Elohim, Ve, Elohim, Hayá, Radava. Olha as coincidências, a mesma palavra Bereshit, a palavra Elohim com o et, uma coloca o et depois de Elohim, o outro coloca antes. E nós temos, além do et, nós ainda temos o ve, que é um complemento nas palavras, mas que também tem um peso muito grande. Bom, eu destaquei aqui, como eu falei para vocês, a palavra
it. O que quer dizer it? Então, it está aqui em cima. Não tem, assim, uma tradução perfeita para a língua portuguesa, mas quer dizer tudo, todo e completo. Vamos voltar para o Gênesis 1:1. Por isso que eu poderia traduzir desta forma. No princípio criou Elohim todos os céus e toda a terra. Os tradutores da língua portuguesa acham por bem ocultar, omitir o et, porque não muda muito sentido para nós. De certa forma, é verdade. Só que a gente perde a riqueza de detalhes e a palavra profética que está escondido aqui. Então, nós vamos ver. Et quer dizer tudo, todo e completo. E aí ele é formado pela letra Aleph. Lembre-se que o hebraico a gente lê sempre da direita para a esquerda, para Et, e o Tav. Coincidência é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última. Aleph, primeira, Tav, a última. E aqui embaixo nós temos uma escrita mais antiga. Lembre-se que o povo de Israel, eles foram educados, né, começando por Moisés, quer dizer, antes de Moisés já, mas eles viveram 400 anos no Egito. E no Egito, as primeiras escritas eram em formatos, animais. Então, da mesma forma, o Aleph e o Tav antigamente era assim. O Aleph, a cabeça do boi, e também o Tav, a cruz. Olha bem para essa mensagem aqui. Quem que morreu na cruz? Vamos colocar assim, o ato final, a última letra, Tav. Quem que morreu? Você sabe muito bem quem foi. Yeshua, Jesus. E o boi? Quem que, como boi, foi carregar fardos, carregar pesos? Você sabe quem foi, né? O nosso Salvador, Yeshua, tá? Ele disse lá no Apocalipse, eu sou o Aleph e o Tav. O que ele está falando com isso? Ele está dizendo que ele é o primeiro e o último. Ele é primeiro e último, por quê? Primeira letra do alfabeto, última também. Ele está dizendo que ele é o et, o tudo, o todo, o completo. Mas, pastor, não está escrito eu sou o alfa e o ômega? Sim, em grego. Mas em hebraico é o Aleph e o Tav. Então, percebam, né, que o texto em hebraico fica mais fácil para a gente compreender a mensagem profética. Então, vamos voltar para o versículo, quando diz assim, no princípio criou Elohim, Deus no plural, os céus e a terra. Tem aqui a palavra et, significa que o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, ou seja, o Messias, estava nessa criação. Aí vai concordar com o texto de João 1:1. João 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo ou a palavra, tanto faz, tá? Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová tá escrito no princípio era a palavra. Tá certo, porque verbo e palavra na língua portuguesa é a mesma coisa. Então, no princípio era a palavra, e a palavra ou verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, você está vendo aqui o Aleph, atualmente, gente, as letras do hebraico moderna é o que você está vendo aqui, Aleph e o Tav. E aí tem, vamos colocar assim, os sinais, né, as acentuações, os pontos modernos, os termos massoréticos. Olha só o que diz em João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele, Jesus, né, estava no princípio com Deus. Deus aqui, Elohim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, ele afirma, ele é ousado aqui em dizer que tudo que foi criado, Jesus estava presente. Há muita gente que entende, até por um texto no Novo Testamento, que Jesus teria sido criado por Deus, né? Isso a gente pode discutir em outras lives, em um outro momento. Eu não penso assim, não enxergo dessa forma.
eu enxergo, né, que desde o princípio Jesus, como Messias, era o Et, ele era o Elohim, ele estava com Elohim e era o próprio, ou seja, faz parte da manifestação do eterno Deus. Então está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele e não existe nada que Deus criou que Jesus não estivesse presente. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele, eu até sublinhei, por meio dele, sim, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quer dizer que tudo que há na criação é para ele e foi por meio dele. Então, é isso que nós estamos discutindo nesse Gênesis capítulo 1. Ele estava na criação, que não houve nada do que Deus fez sem a presença dele. E é por isso que o Et, o Aleph e o Tav é muito importante nessa compreensão aqui. Vamos voltar para o primeiro versículo. No princípio criou Deus Et, né? Bereshit bara Elohim Et. Todos os céus e toda a terra. O todo, o completo, o tudo, o princípio e o fim estava aqui. Maravilha?